O Senado aprovou a PEC 69, também conhecida como PEC da Economia Solidária. O texto, de autoria do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, agora segue para a Câmara dos Deputados. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com o Leonardo Pinho, que é presidente da Unisol Brasil. Olá, Leonardo Pinho, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer é meu. Leonardo, havia expectativa muito grande no Senado Federal da aprovação da PEC 69, essa PEC que é conhecida como a PEC da Economia Solidária. Queria que você falasse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual o impacto e qual a importância da aprovação dessa PEC e o que ela significa. Então, a PEC 69, ela tem uma questão estratégica para o Brasil retomar o caminho do desenvolvimento sustentável, do cumprimento das metas do milênio, que é a inclusão desse setor da economia, do cooperativismo, da autogestão dos trabalhadores e trabalhadoras no ordenamento econômico nacional. Então, com a aprovação dessa PEC, a gente vai incluir todas essas práticas cooperativas, essas práticas autogestionárias da classe trabalhadora no ordenamento econômico nacional, permitindo que a economia solidária deixe de ser uma iniciativa de políticas públicas de um governo ou de outro e se transforme num eixo estratégico de desenvolvimento nacional. Pinho, eu queria que você pudesse comentar explicar um pouco mais sobre o que é a economia solidária. Eu acho que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é a economia solidária, e ela tem um eixo, né? Ela tem uma razão de ser ali sobre produção, consumo e distribuição. Queria que você falasse sobre isso. Então, a economia solidária, ela engloba todas as práticas coletivas, autogestionárias, auto-organizadas da classe que vive do trabalho. Então, existem práticas que são históricas, né, do cooperativismo. Então, nós temos, por exemplo, o cooperativismo na área rural, da agricultura familiar, da agroecologia. Nós temos as práticas no setor urbano, por exemplo, que muitas pessoas conhecem, que era duas antigas pessoas que puxavam carroça, que faziam reciclagem, e elas hoje se organizam em cooperativas, em centrais cooperativas de catadores e catadoras. Temos as experiências de recuperação de empresas, empresas que entram em processo de falência, e os trabalhadores e trabalhadoras, através da autogestão, recuperam essa empresa e fazem essa empresa, inclusive, em vários setores, ser líder de mercado. E temos experiências, por exemplo, de costura, de artesanato, de produções culturais, enfim, uma infinidade de atividades econômicas, de produção, de comercialização, de consumo e de crédito, que envolvem a auto-organização da classe trabalhadora. Esse é o sentido estratégico. É mais um instrumento da classe trabalhadora produzir, comercializar, consumir, gerar crédito para os seus empreendimentos, visando principalmente um novo modelo de desenvolvimento nacional, que promova justiça social e promova sustentabilidade ambiental no país. Pinho, nós estamos falando de cooperativismo, de economia solidária, que abrange aí um leque infinito, como você bem exemplificou aqui para os nossos telespectadores e ouvintes. A gente sabe também que no Senado foi tranquilo essa proposta de emenda à Constituição, proposta da PEC 69, e que agora ela passa por um outro processo que na Câmara dos Deputados. E a gente sabe que a correlação de forças na Câmara e no Senado é diferente. Queria que você falasse para os nossos telespectadores a expectativa de vocês para esse projeto agora, a tramitação que vai para a Câmara dos Deputados e como a Unisol, que envolve várias cooperativas, a sociedade civil, pode ajudar para pressionar o Congresso para que a Câmara dos Deputados aprove, em definitivo, a PEC 69. Então, nós estamos dialogando agora, inclusive fizemos a Unisol, né, a Unicopas, que reúne a Concrab MST, a Unicatadores, a Unicafes, né? Nós estamos atuando fortemente para votar a emergência desse projeto na Câmara dos Deputados. Nós queremos, antes de iniciar formalmente o processo eleitoral, colocar isso em pauta, porque a Câmara dos Deputados precisa dar uma sinalização, igual o Senado deu,
inclusive para o cenário da disputa eleitoral, afirmando que o Brasil precisa voltar para a rota do desenvolvimento. Não é possível, por exemplo, tivemos dados agora, o salário mínimo está regredindo, em vez de ter ganhos reais para a classe trabalhadora. Então, a Câmara dos Deputados precisa votar urgência nessa votação. A Unicopas, a Unisol tem esse compromisso. Estamos dialogando com diversos deputados federais de diversos partidos, porque a Câmara precisa cumprir esse papel de dar uma sinalização para o país. Hoje, a mãe, o pai de família, o trabalhador e a trabalhadora sabem. Nós estamos numa situação muito grave do país, a economia estagnada. E nesse cenário de transição pós a pandemia, a Câmara dos Deputados precisa dessa sinalização. Então, a gente pede para todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, que pressione o seu deputado, a sua deputada, para pôr essa votação e entrarmos no cenário eleitoral afirmando: queremos que o Brasil retome o desenvolvimento nacional e, para isso, precisamos de um programa de reconstrução nacional que passa por uma reindustrialização solidária, que passa pela economia solidária como eixo de desenvolvimento nacional, e colocar a economia solidária na Constituição é o grande sinal que a Câmara dos Deputados, cumprindo sua função de Casa Legislativa, pode dar ao país para sinalizar esse programa de reconstrução nacional. Uhum. Pinho, isso que você coloca é muito importante, porque a economia solidária, sendo uma política de Estado, ela efetivamente também vai ser mais observada, mais pesquisada, mais elaborada, porque a gente tem uma estimativa de que cerca de 3% do PIB gira em torno de economia solidária, mas a gente não tem a exatidão disso, porque muitas vezes é até difícil chegar às práticas, né? Porque são práticas populares, muitas vezes, e que não chegam ao conhecimento das entidades que estão à procura desses dados, né? Se você pudesse falar um pouco disso. Sim, na verdade, nós tivemos uma paralisação. As políticas públicas de economia solidária estavam presentes no Ministério do Trabalho e Emprego, né, através da Secretaria Nacional de Economia Solidária, e também no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Infelizmente, o atual governo paralisou. E esses dados são dados de quando haviam essas duas estruturas nacionais que coordenavam as políticas públicas no Brasil. Então, colocar a economia solidária na Constituição é afirmar justamente a necessidade da continuidade das políticas públicas e, principalmente, a ampliação do fomento, do crédito, do investimento de forma interministerial. Porque é isso, né? Quando você põe como eixo de desenvolvimento nacional a economia solidária, ela não fica em um ou outro ministério. Ela tem que estar permeada no conjunto dos ministérios. Por exemplo, por que não o Ministério da Educação fomente iniciativas de levar as práticas cooperativas para as escolas, incentivar os estudantes a ter hortas, a fazer reciclagem, a fazer jogos cooperativos. Então, a economia solidária e essa visão de que nós podemos gerar desenvolvimento nacional, em vez de esse jogo de um contra o outro, mas principalmente um compromisso nacional de que é possível, através da cooperação entre os brasileiros e as brasileiras, a gente construir uma nova economia que privilegie o desenvolvimento das nossas comunidades, dos nossos territórios, e leve a política de desenvolvimento para os bairros, para as comunidades, né? E a gente incentive não a competição entre brasileiros, mas principalmente a cooperação. Se a gente seguir esse caminho, o Brasil tem tudo. Tem recursos naturais, tem força de trabalho potente, tem inteligência, tem tecnologias, tem universidades de ponta. Se a gente voltar e colocar no sentido nacional, né, como propõe as metas do milênio, um desenvolvimento sustentável e cooperativo, o Brasil, com certeza, retoma a rota do desenvolvimento nacional. Ô Pinho, e exatamente isso que você falou na transformação e colocar isso como política de Estado efetivamente, que envolve não só uma secretaria ou um ministério, mas é uma rede que envolve todo o governo, a equipe de governo para aquela política especificamente. E aí você deu um exemplo muito prático quando a gente fala de catador, o catador de reciclável, que andava perambulando por uma cidade, cidades afins, e hoje nós vimos cooperativas de catadores se organizando e a partir daí do cooperativismo, da solidariedade entre os pares, o desenvolvimento para todos.
E aí eu vou muito mais além quando você fala em envolver outros ministérios, como a educação, por exemplo, porque aí a gente tem também a agricultura familiar. E o quanto a agricultura familiar ele pode se inserir nesse cenário, quando a gente fala de educação, por exemplo, né, fornecer a merenda de qualidade, sem agrotóxicos, para os nossos alunos em todo o Brasil. Ou, por exemplo, os ribeirinhos por aí, né, com a questão de castanhas, enfim, tudo que envolve essa questão. Porque é muito maior e muito mais amplo, né? Com certeza. Por exemplo, hoje os alunos das escolas municipais de São Paulo hoje estão consumindo merenda de qualidade, merenda orgânica, por exemplo, produzida pelas comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, para dar um exemplo, por cooperativas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de pequenos agricultores. E nós estamos agora, a Unisol Brasil, dialogando com a União Nacional dos Estudantes, porque a gente precisa também que as universidades tenham esse compromisso também de levar para os bandejões, né, das universidades também, produtos de qualidade vindos da agricultura familiar e da agroecologia. Então, esse debate também com o movimento estudantil. Então, a economia solidária, como previsto na PEC 69, estando na Constituição e se afirmando como eixo estratégico de desenvolvimento nacional, nós podemos levar essas práticas de cooperação para diversos segmentos sociais, para diversos ministérios, para fomentar, né, que eu acho que é isso que o Brasil precisa, sair da rota de ódio, sair da rota de intolerância e apostar na potência criativa e produtiva do povo brasileiro. E isso se faz incentivando, em vez do ódio, em vez da intolerância, em vez de armamento, em vez de essa situação que nós estamos vendo no Brasil, o Brasil apostar na cooperação, na força de trabalho, na potência criativa da classe trabalhadora. E é esse o sentido estratégico da PEC 69, da autogestão e da economia solidária. Ô Pinho, para a gente finalizar, como é que está a discussão da PEC 69 em todo o Brasil? Por exemplo, aqui na região sul, onde nós temos, você deu um exemplo do Vale do Ribeira, várias cooperativas, tem uma discussão muito forte da importância da implementação a partir da PEC para se tornar política de Estado. Mas, para além disso, como é que está, por exemplo, no Nordeste, como é que está no Centro-Oeste, no Norte do país, essa discussão? Então, hoje é bem interessante, porque as principais políticas públicas mais inovadoras hoje do Brasil estão sendo feitas na região Nordeste, né? O consórcio do Nordeste tem cumprido um papel estratégico, porque ele tem criado estratégias de novos arranjos produtivos e também políticas públicas que não são de um estado. Ah, a Bahia está fazendo. Não, o consórcio tem conseguido desenvolver estratégias de articulação entre os estados, até porque a produção, a comercialização, pode estar, às vezes, a produção no estado, mas a comercialização é forte em outro. Então, essa visão estratégica que o Nordeste teve de montar o consórcio do Nordeste é um exemplo para o Brasil. O ideal era a gente ter essas dinâmicas e pactuações entre governos estaduais em todas as regiões do Brasil e reestruturando novos arranjos produtivos, privilegiando o desenvolvimento local, o desenvolvimento territorial e a articulação de iniciativas interestaduais, né? Às vezes, por exemplo, nós temos problemas de logística, de sobreposição de impostos entre estados, guerras fiscais. Então, foi bem colocado aí por vocês. Eu acho que o Brasil pode seguir o exemplo do consórcio do Nordeste e a gente ter diversos consórcios que articulem e coloquem a economia solidária como eixo de desenvolvimento, como o Nordeste tem feito, abrindo centros públicos, abrindo espaços de comercialização, lojas em shoppings, em lugares de grande circulação, né? E hoje o Nordeste é vanguarda. Basta ver que quem também puxou isso no Senado foi muitos partidos que apoiaram, que assinaram, mas quem puxou isso foi um senador do Nordeste, porque é o que ele está vivenciando lá através dessa interlocução entre os governadores do Nordeste. A luta, como você falou anteriormente, é na Câmara dos Deputados, é pressionar a sociedade civil para que cobre lá seu deputado, para que, de fato, a PEC 69 seja aprovada também na Câmara dos Deputados, não é? Essa é a tarefa do momento. Então, a gente chama os ouvintes aí a pressionar, a dialogar com o seu deputado, com a sua deputada. Queremos a votação de urgência, porque nós queremos que a Câmara dos Deputados dê esse sinal para a sociedade e para o processo eleitoral, que o Brasil precisa ter um programa de reconstrução nacional
e votar a economia solidária na Constituição é esse grande sinal para afirmar que o Brasil pode começar o ano que vem com a retomada do compromisso com o desenvolvimento econômico que promova justiça social e sustentabilidade ambiental. É isso que a classe trabalhadora brasileira, que o cooperativismo brasileiro espera da Câmara dos Deputados. Então, conversamos com Leonardo Pinho, que é presidente da Unisol Brasil. Muito obrigado, Leonardo. Esperamos recebê-lo mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. E quem sabe, para comemorar a aprovação da PEC 69 pela Câmara dos Deputados, né, Léo? Exatamente. Com certeza. Esperamos aqui comemorar junto com vocês a aprovação da PEC 69 na Câmara dos Deputados. Obrigado pelo espaço. Abraço. Abraço. Abraço.